Boa noite, queridos. Não, tá baixo. Mês da juventude. Boa noite, queridos. Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus. Amém? Eu tenho que confessar para vocês que essa terceira música que o grupo de louvor tocou é uma música que eu gosto muito, porque ela me desafia a algo que eu tenho muita dificuldade, que é confiar em Deus. E é um desafio que eu preciso fazer dia após dia durante a minha semana. Não sei se só eu tenho essa dificuldade, mas quando a gente entende a importância do confiar em Deus, no meio das dificuldades, no meio dos obstáculos, a gente chega numa vida de perseverança. E é sobre isso que a gente vai bater um papo sobre esse tema essa noite. Para quem nos visita de forma presencial e online, nós estamos no nosso mês da juventude. E nesse mês da juventude nós trouxemos como temática, trouxemos como norte para a gente o tema reconectar. Como vimos no início do nosso encontro aqui, a divisa se encontra lá em Lamentações. E como o próprio nome diz, o livro se refere a um lamento. E pode parecer meio contraditório, foi para mim também, assim de primeira, como que o mês da juventude, o mês festivo, o mês movimentado, onde tem a participação dos jovens, ter como base um livro de lamento, um livro de infelicidade e de tristeza. Mas quando nos aprofundamos na leitura desses poemas, nós vemos alguns pontos interessantes aqui para a gente, como todo o contexto da destruição, vemos a consequência direta do pecado e principalmente um clamor de arrependimento. Então convido a todos a abrir em Lamentações, capítulo 3. Lamentações, capítulo 3, versículo 18. Vamos ler até o 27. Lamentações, capítulo 3, versículo 18, diz assim: Por isso digo, meu esplendor já se foi, bem como tudo que eu esperava do Senhor. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor. Portanto, nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. É bom que o homem suporte o jugo enquanto é jovem. Recapitulando alguns pontos aqui, lá em Êxodo, nós vemos a saída do povo de Israel do Egito, quando estavam sob domínio dos egípcios. Eles testemunharam 10 exemplos, 10 manifestações da soberania de Deus, que são as 10 pragas que todo mundo conhece aqui do Egito. Então eles demonstraram, eles viram e testemunharam essas 10 soberanias de Deus sobre aquilo em que os egípcios acreditavam. Mas, mesmo assim, eles não deram o devido valor àquilo. E apesar disso, continuaram rumo à terra prometida. No deserto, a gente vê que a inconstância e a oscilação estavam cada vez mais presentes na vida deles.
um povo que reclamava, um povo que questionava e um povo que colocava Deus à prova. Nós vemos que em um momento eles criam um bezerro de ouro por não ter paciência e o adoram. Tem momentos que eles adoram o nome de Deus, por Deus destruir os seus inimigos no Mar Vermelho, por Deus destruir os seus inimigos na guerra. Mas outros momentos em que eles questionam e reclamam, preferindo estar no Egito do que estar passando naquele deserto. Nós vemos um pouco mais para frente uma geração que não passa o seu conhecimento, a sua aprendizado sobre aquilo do que Deus já fez por eles. Então vemos uma ruptura ali naquele momento. Mais para frente a gente vê a divisão do reino, em que o reino do sul ocorre um ciclo, em que representantes, em que reis agradavam o nome de Deus e outros reis que não agradavam ao rei Jesus. Então nós vemos que tudo aquilo culminou aqui na queda de Jerusalém, na queda em que é relatado no livro de Lamentações. Todo o reino dizimado e virado pó. O livro de Lamentações, ele nos mostra que ele é um memorial de dor. Então, especificamente nesse capítulo 3, em que lemos aqui, temos a voz de um homem solitário, falando sobre o seu sofrimento e o seu pesar como representante de todo o povo. Ele detalha toda a destruição que os babilônicos fizeram em Jerusalém sob o comando de Nabucodonosor. O livro de Lamentações é de fato um livro que nos convida a chorar. Temos a descrição e a representação da matança que atinge até mesmo príncipes, reis, o povo comum e também o povo de Deus, o povo da aliança. Todos ali sofreram terrivelmente naquele dia. Esse povo ele havia se desconectado de Deus, havia se desconectado do seu relacionamento com Deus e passava por dificuldades e aflições. Aflições que chegou a beirar até um possível canibalismo por parte das mães relacionadas a seus filhos. Isso relatado lá no capítulo 2, versículo 20. Isso sendo consequência direta da desobediência a Deus. E essa desobediência a gente vê trabalhada lá em Deuteronômio, capítulo 28, em que a gente vê Deus mostrando e relatando as consequências para aqueles que o obedecem e para aqueles que o desobedecem. A gente vê que há consequências para aqueles que querem seguir o caminho do Senhor e para aqueles que resolvem seguir os desejos do seu coração e se desviar para a esquerda ou para a direita. Toda a liderança, os principais membros da comunidade de Judá estavam em exílio. Tudo aquilo que outrora fora glorioso, agora não passava de entulho e de pó. E esse pesar e esse lamento toma conta do coração do poeta. Então, de forma bem simples e breve aqui, da gente pensar o que essa tristeza, o que essa solidão em que o poeta sente, possivelmente um dos momentos mais difíceis da vida dele, o que esse relembrar e trazer à memória essa esperança, o que essa mensagem ela pode nos falar hoje? Qual é a mensagem central desse porção, desses versículos que lemos aqui hoje? Deixa eu ver se vai funcionar comigo. Se não, pode passar aí, por favor. Não é mistério, tá, pessoal? A mensagem central do texto é: a misericórdia de Deus e a sua fidelidade nos servem de motivo para mantermos a esperança e continuarmos perseverando na sua palavra, mesmo em meio às adversidades. Essa é a mensagem central. A misericórdia de Deus e a sua fidelidade nos serve de combustível, nos serve de força nos momentos de dificuldades da nossa vida. Não devemos negligenciar aquilo que Deus fez por nós no nosso passado. Precisamos trazer à memória
aquilo que nos auxilia a continuar firmes, auxilia a continuar perseverantes nessa caminhada com o Senhor. Vemos Jeremias descrevendo o castigo divino como resposta direta ao pecado de Judá. Pecado que ia diretamente ao Senhor. Mas mesmo assim, apesar de todo esse caos, nos é mostrado esse personagem, Jeremias, em que nessa dificuldade ele traz à memória aquilo que traz esperança. E é algo muito simbólico, é algo muito significativo para nós. Então, portanto, quero trabalhar algumas verdades em que esse texto nos mostra, que esse texto nos convida a aprender e transformar numa prática de vida. Próximo slide. A primeira verdade do texto que vemos aqui está entre o versículo 18 e o versículo 20. Ao negligenciarmos os erros do passado, inevitavelmente estaremos fadados a cometê-los novamente, afetando a nossa busca pelo Senhor. Quando desdenhamos dos nossos erros do passado, estaremos direcionados a cometê-los novamente. Como citei no início, esse clamor, esse conjunto de versos de que uma pessoa que viu e viveu essas dificuldades ao seu redor, uma pessoa que viu a sua cidade e as pessoas que viviam nela serem mortas, serem levadas ao exílio, serem deixadas em uma situação de calamidade. E quando pegamos o contexto geral do livro de Lamentações, especificamente no capítulo 3, é nítido uma situação de sofrimento. Imagina uma pessoa ver a sua cidade sendo destruída, vendo famílias sendo divididas, pessoas morrendo e sem distinções, porque quando você estiver na sua casa e tiver a oportunidade de ler, a gente vê que ninguém escapa. A gente vê que reis, a gente vê que príncipes, a gente vê que a pessoa mais simples que vivia ali, todos sofreram nesse dia. E eu tenho o costume de perguntar para os adolescentes no dia D, e o dia D é um encontro que a gente faz semanalmente, tanto os meninos junto comigo e com o Jefferson, quanto as meninas com a Elisa e com a Gabi. E eu faço a seguinte pergunta para eles, né? E a pergunta é: e se fosse a gente no lugar de X personagem? Qual seria a nossa reação? Qual seria a nossa atitude naquele lugar? Eu não vou revelar o nome de nenhum adolescente, então adolescentes podem ficar tranquilos que está salvo a resposta de vocês. E estávamos estudando recentemente o livro de Daniel, sobre o personagem Daniel. E aí o contexto daquele capítulo, se eu não me engano, Daniel 3, estávamos falando sobre quando Daniel e seus amigos são levados para a fornalha. E porque a gente vê que Nabucodonosor ele estabelece um decreto, e Daniel ele continua firme, ele continua perseverante e não se recusa a seguir Deus, a buscar Deus. Então eu perguntei para eles o que eles fariam se fossem eles ali. Confesso que tem muitas respostas boas que saem daquele encontro. A primeira delas, que eles me falaram e que eu lembrei, foi: tio, eu me fingiria de morto, esperaria os soldados irem embora, na primeira oportunidade eu meti o pé. A segunda, esse foi um pouco mais, acho que foi bem mais pé no chão. Ah, tio, eu ia chorar, ia só isso. E pode parecer meio bobo, e talvez uma pergunta meio simples, né, só para quebrar o gelo, mas qual seria a nossa reação no lugar de Jeremias? Qual seria a nossa reação nesse contexto que ele apresenta? Jeremias, ao longo de 40 anos, profetizou a vinda desse castigo. E o povo escutou? Não. O povo zombava dele, o povo ignorava o que ele falava.
E quando o castigo veio, e quando a consequência veio, a mão de Deus caiu sobre aquele povo, nós vimos que, apesar disso, ele teve um coração de compaixão. Ele sentia um pesar pelas pessoas. E os pecados daquele povo não aconteceu naquele dia, não aconteceu naquela semana. Nós vemos que, pegando todo o panorama, e depois vocês podem perguntar para o professor de Antigo Testamento, a gente vê que todo o panorama da saída do povo do Egito até a queda, aqui na queda de Jerusalém, nós vemos que a inconstância e a oscilação se faziam cada vez mais presente. Isso já fazia parte da rotina deles. E isso nos serve de atenção, e isso nos serve de alerta. A inconstância se vê principalmente pela ignorância e pela negligência dos feitos do Senhor no nosso passado. Edmund Burke, um filósofo irlandês, ele diz uma frase bem conhecida, acredito que vocês já tenham escutado, e se não escutaram, vão escutar agora, em que ele diz: um povo que não conhece a sua história está afadada a repeti-la. Um povo que esquece o seu passado, um povo que não aprende com os erros do passado, está direcionado a cometê-los novamente. E quantas ações no nosso passado, quantos erros que nós cometemos, continuamos cometendo, e no dia de hoje para a gente é uma rotina, é algo já comum para a gente. E trocando a palavra, quantos pecados no nosso passado a gente fez, cometeu, e que hoje já faz parte da nossa rotina, já faz parte do nosso dia a dia. Para alguns até falam, esse é meu jeito, é minha personalidade. Quantos pecados estão presentes na nossa vida e não começou hoje, começou já faz algum tempo. E devido a isso, pela nossa prática de vida, essa nossa rotina influencia diretamente o nosso relacionamento com Deus. Esse estilo de vida influencia diretamente o buscar a Deus. Influencia diretamente a perseverança que deveríamos ter durante as semanas. E muitas vezes, isso é o mais interessante, muitas vezes esse contexto que nos deixa triste não é nem os nossos pecados, mas também os pecados que estão ao nosso redor, que chegam até a gente. No dia 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, ela estabeleceu a pandemia do Covid aqui pra gente. E desses quase 2 anos, né, para cá, eu vejo isso como um estranhamento, porque no momento que a gente falar, tem essa situação de estranhamento, de cumprimentar, a gente não pode mais cumprimentar, a gente precisa dar um sorriso pelos olhos. De conversar, a gente precisa manter a distância, coisa que a gente vê até os dias de hoje, 1 metro, 1,5 metro, não sei o que está hoje, mas a gente precisa manter a distância. Dos rolês, aqueles rolês que a gente fazia toda semana, no final de semana, agora virou um rolê pelo Zoom. Então a gente vê e repara que isso é o de menos. Constantemente a gente vê nos jornais, nas televisões, para alguns no rádio, nas redes sociais, que o quanto esse vírus nos afeta e continua afetando as pessoas ao nosso redor. Famílias foram separadas, pais perderam os filhos, filhos que esperam em casa o retorno dos pais nos hospitais. Vimos e ainda vemos essa realidade tão difícil para nós. E isso desanima, né? Porque eu já não aguentava mais ficar vendo a televisão ou ver as redes sociais de tanta coisa ruim que passava. Informação, mas muitas vezes que desanimava.
Eu não sei se vocês já ouviram a frase daquela de que a pandemia sempre nos traz uma lição, vai trazer uma lição para nós. E eu vejo isso muito claro. Opa, agora sim. Eu vejo isso muito claro no meu dia a dia. Porque antes da pandemia, eu dava uma desculpa que era: eu não consigo parar para ler a Bíblia. Eu não consigo parar para orar, tirar um tempo de comunhão com Deus. Aí chegou a pandemia, eu fico 24 horas em casa praticamente, e a minha desculpa continua sendo: eu não consigo parar para ler a Bíblia, eu não consigo orar. Até que eu percebi, e isso é uma coisa que muitos já devem ter percebido, que, o problema não é a falta de tempo, o problema não é que 24 horas é pouco, ou que 24 horas é muito. O problema sou eu. O problema somos nós por não sabermos administrar bem esse tempo, por não sabermos administrar bem essa busca de um relacionamento com Deus. E isso nos impossibilita de ter uma perseverança, isso nos impossibilita de ter uma busca com Deus e nos desanima. E já pensou que as dificuldades que nós temos no nosso dia a dia, das coisas ruins que acontecem no trabalho, na escola, ela nos afasta e nos empurra cada vez mais da presença de Deus? Nos afasta cada vez mais daquele que é o único que poderia nos ajudar e nos ajudar a caminhar nisso. Nós tivemos a oportunidade de estudar no D23 e no Papo Reto, se eu não me engano, em julho, o livro de Juízes. E foi muito interessante porque um ponto que ficou marcado foi uma história que foi comentada no D23 e também foi citada no culto da juventude, que foi sobre o levita e a morte da sua concubina. Aí, de forma bem resumida, né, a gente vê que na história do levita e a morte da sua concubina, em que temos que a concubina, ela foi estuprada e ela foi morta. Depois, ela, né, após morrer, o corpo dela foi dividido em vários pedaços e enviado para vários locais. E o que mais me marcou foi o comentário em que as pessoas ao redor disseram, que foi assim: nunca se viu nem se fez uma coisa dessas desde o dia em que os israelitas saíram do Egito. Pecado é uma coisa séria. Ela nos impede de estar próximos de Deus. E quanto mais estamos longe de Deus, mais conhecemos a nossa natureza pecaminosa. E quanto mais conhecemos a nossa natureza pecaminosa, mais nós vemos o quanto pior podemos ser como seres humanos. E foram erros atrás de erros, até que a justiça de Deus caiu sobre aquele povo. Muitas vezes só reconhecemos que estamos afastados, que estamos desconectados de Deus quando as consequências chegam. Para Israel, foi a queda da sua cidade, a queda de Jerusalém. Para nós, muitas vezes é um esfriamento espiritual. Muitas vezes pela falta de buscar a Deus, de buscar ter uma perseverança diária, é sinal claro de que não estamos tão conectados assim com Deus. E uma coisa que precisa ficar muito clara para a gente é que não existe meio termo nisso. Ou você está conectado com Deus, ou você não está conectado com Deus. Não existe, eu estou quase conectado com Deus hoje. No outro dia, estou um pouquinho menos conectado com Deus hoje. Precisamos ver que essa desconexão não apenas levou à queda física do povo, mas também uma queda espiritual. E assim como diz no versículo 19 e 20, lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Novamente, os pecados do nosso passado
não podem atrapalhar e não podem impedir uma busca diária ao nosso Deus. E a segunda verdade que podemos tomar aqui no texto, podemos aprender, acho que agora vai, pessoal. Agora foi. A segunda verdade que podemos tomar aqui é do versículo 21 ao versículo 24. Ao trazermos à memória, relembrarmos os feitos do Senhor no nosso passado e na sua Escritura, isso nos trará ânimo para nos reconectarmos a uma vida de perseverança no Senhor. Eu não sei, eu vou entregar um pouco a minha mãe aqui, hein? Eu não sei se é só a minha mãe ou se outras mães e se outros pais fazem isso, mas de ter aquele álbum de fotos impressas, acho que é digitalizadas, né? E eu não sei se é só minha mãe ou é só... Não, né? Ah, tá, o Joãozinho. Então. E isso é muito legal porque é algo bonito, porque são lembranças positivas, são lembranças legais. No meu caso de infância, são lembranças vergonhosas. Mas a gente vê que são coisas boas, são coisas legais. E quando passamos por alguma dificuldade, quando estamos em conflito, quando a gente pensa, nossa, minha vida está toda bagunçada. Quando a gente tem essa oportunidade de ver, nesse caso aqui, no álbum, a gente vê algumas memórias boas, antigas, a gente relembrar algumas fotos antigas, ou sendo um pouco mais jovem, a gente vê a galeria do nosso celular, as fotos antigas dos rolês, a gente vê que isso nos deixa mais leve, a gente vê que isso nos deixa mais para cima, mais feliz de poder continuar a semana, de poder continuar o dia, melhora um pouco o ambiente, e isso nos deixa um pouco mais abertos a enfrentar as dificuldades do dia a dia. Ao analisarmos o clamor dessa pessoa aqui no capítulo 3, mesmo em meio ao sofrimento, em meio às dificuldades, ele traz à memória e ele relembra aquilo que dá esperança para continuar. Ele traz à memória aquilo que serve de consolo para ele manter a esperança e continuar perseverando. Mesmo quando tudo cai ao seu redor, e nesse caso literalmente, quando tudo cai ao seu redor, a esperança que ele tem em um Deus de amor, de um Deus que é amor, um Deus que do início ao fim foi fiel ao seu povo, apesar de eles estarem passando por isso, a gente vê que inúmeras vitórias que o Senhor deu para o povo de Israel, para o seu povo escolhido, nós vemos que eles passam por essas dificuldades, se tornam exilados e muitos deles morrem. Ele entende isso ao ponto de entender a soberania de Deus. E um outro personagem que você talvez tenha pensado aí enquanto a gente falava de todo esse sofrimento aqui, né? De que talvez tenha vindo na sua memória, é o personagem de Jó. Então eu convido você a abrir lá em Jó, capítulo 1, versículo 13. Jó, capítulo 1, versículo 13, vamos ler até o 22. Todos acharam? Ele diz assim: certo dia, quando os filhos e filhas de Jó estavam no banquete, comendo e bebendo do vinho na casa do irmão mais velho, o mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto. E os sabeus atacaram e o levaram embora. Mataram à espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados.
e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: Vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram à espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: Seus filhos e suas filhas estavam no banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Versículo 20. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se no chão em adoração e disse: Saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. E em tudo isso, Jó não pecou, nem de nada culpou a Deus. Temos 2 exemplos claros de muitos outros em que a Bíblia nos mostra de personagens que reconhecem a grandeza de Deus. O reconhecimento do amor e da fidelidade de Deus. Trazer à memória, apesar das lutas que estivermos passando. No caso de Jeremias, ele sabia que era consequência do pecado dele, de toda aquela destruição. No caso de Jó, ele não sabia do porquê que ele estava passando por aquilo, já que aquela conversa entre Deus e Satanás, que ocorre em alguns versículos anteriores, ocorre lá no plano celeste. A gente vê que, apesar das lutas sendo consequências diretas do nosso pecado ou de outras pessoas, precisamos louvar o nome de Deus e continuar buscando Ele constantemente. Muitas vezes não vamos entender por que estamos passando por isso, e tudo bem, faz parte, mas precisamos continuar adorando o nome de Deus, adorando o nome daquele que morreu um dia para nos salvar. E muitas vezes podemos ver nos nossos relacionamentos em crise, seja o seu casamento, seja o seu namoro, a sua amizade se afundando, precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança para continuar lutando, para continuar batalhando. Crises vêm e vão, circunstâncias mudam a toda hora, mas precisamos continuar perseverantes. E você pode até pensar aqui comigo que, falar é fácil, não é? Quero ver fazer. E eu concordo. Falar aqui é fácil, falar aqui no domingo junto com vocês é fácil. Mais difícil é chegarmos na segunda-feira, lá no seu trabalho, na sua faculdade, no seu ensino médio, e colocar isso em prática. Difícil é você, dia após dia, escolher perseverar. A perseverança não são apenas palavras que você diz um dia, se está mais ou menos, ou se diz no outro que está um pouco mais. Não é um estado sentimental em que você pode falar, hoje eu estou perseverante, hoje eu estou menos perseverante. Não, a perseverança é uma escolha que fazemos dia após dia, uma escolha que não depende da situação que nós estivermos, seja na luta ou seja numa situação mais agradável. Só conseguimos fazer a escolha correta quando relembramos, trazemos à memória as promessas e os feitos do Senhor. Daquele que nunca falhou, daquele que não falha e continuará não falhando com os seus. Muitas vezes a dor é bem maior do que esperávamos, do que esperamos. Mas pela fé, precisamos continuar lutando. E o terceiro ponto, a terceira verdade que o texto ele nos apresenta, a terceira verdade se encontra lá no versículo 25 ao 27, que diz: a perseverança, por meio da confiança da busca, nos leva ao entendimento que, no fim, apesar de todas as lutas terrenas, temos a salvação no Senhor. Tem um filme que eu
gosto muito, acredito que vocês já tenham assistido, e se não assistiram, desculpa pelo spoiler, que é A Procura da Felicidade. Não sei se tiveram a oportunidade. E tem um ditado que aquele que fala toda desgraça é pouca. A gente vê que o quanto aquele personagem, que eu não lembro o nome dele, então eu vou chamar de Will Smith, o quanto o personagem do Will Smith sofria. A gente vê que ele passa por problemas financeiros, ele passa por problemas com o filho, ele passa por problemas com a sua esposa, ao ponto de ter que dormir no banheiro da rodoviária. Nossa, estou contando o filme inteiro, né? Mas ao ponto de ter que dormir numa rodoviária, mas a gente vê que no final ele consegue o seu objetivo. Do início ao fim ele tem um desejo em mente, e apesar de todas as lutas que ele passa, principalmente com o filho dele, com a pessoa mais próxima que ele tem, ele continua ali correndo atrás do sonho dele. É uma luta atrás de luta que ele passa. Mas, e eu só dei esse exemplo só para contextualizar um pouco para a gente, e eu quero que a gente pense aqui nessa noite, quantas vezes nós colocamos como objetivo das nossas vidas a eternidade? Quantas vezes a gente coloca como objetivo de vida estar junto com o Senhor? A gente se ocupa tanto de, eu quero um carro, meu objetivo de vida é ter uma casa própria, meu objetivo de vida é ter tal coisa, mas a gente às vezes esquece e deixa passar daquilo que deveria ser o nosso principal objetivo de vida. As lutas do dia a dia vão passar, as circunstâncias vão mudar, mas o que continua imutável e inesgotável é a misericórdia de Deus para com as nossas vidas. Misericórdia que nos dá fôlego, ânimo para continuar lutando, para continuar buscando Ele, continuar perseverando cada vez mais. E no versículo 25, o poeta nos apresenta um verso que me fez pensar na seguinte pergunta quando eu estava lendo esse texto, né? Que foi: como é que um Deus que pode ser bom, sendo que estou passando por alguma dificuldade ou alguma crise na minha vida, como Ele pode ser bom? E parece ser meio contraditório, meio estranho, né? Tipo, essa pergunta, mas eu convido vocês a abrir lá em Romanos capítulo 5, versículo de 1 a 5. Então, como é que Deus pode ser bom sendo que estou passando por alguma dificuldade ou alguma crise na minha vida? E no versículo 1 diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé e a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. É uma declaração muito bonita, mesmo tudo desmoronando, literalmente aqui, entender que essas provações e essas lutas não devem nos afastar de Deus, mas sim que elas sirvam como um meio para o Espírito Santo moldar o nosso caráter, moldar quem nós somos cada vez mais para nos tornar parecidos com Ele. E essas provações que muitas vezes, principalmente na juventude, parece que as coisas são bem mais difíceis e bem mais tentadoras. Dá uma olhada no versículo 27 e no 28, ele diz assim, é bom que o homem suporte o jugo enquanto é jovem. Leve-o sozinho e em silêncio, porque o Senhor pôs sobre ele. E é interessante pensarmos como
adolescentes e jovens o que é esse tal de jugo. Eu não fazia a mínima ideia do que era esse jugo. Então eu fui pesquisar e eu vi que ele é uma peça de madeira em que ele serve para emparelhar dois animais no mesmo trabalho. Então ele é usado muito num trabalho meio do campo, na parte mais rural. E eu vi que não dá certo dois animais diferentes carregarem o mesmo jugo, porque isso acaba machucando e dificultando e atrasando o trabalho. E então o jugo podemos entender aqui no nosso contexto como uma espécie de disciplina para esses animais. Então, quando pensarmos aqui no texto, o jugo da juventude, esse jugo, enquanto é jovem, devemos pensar como responsabilidades. Uma disciplina que precisamos ter em nossa vida, dada pelo próprio Senhor. Talvez, eu acho que alguns exemplos possam nos auxiliar melhor. Deixa eu só... Beleza. O primeiro exemplo que podemos entender um pouco esse jugo na juventude, se dá lá em Gênesis 39:9, onde o José, ele está trabalhando na casa de Potifar, e a gente vê que a esposa de Potifar aborda ele para ter relações com ele. E a gente vê essa seguinte resposta no capítulo 39, no versículo 9. Como poderia eu cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Ou outro exemplo, o de Davi, em que naquela cena com Golias, e que Golias começa a desferir inúmeras ofensas, inúmeros xingamentos para Davi, e ele responde: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo. Porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Ter o jugo do Senhor, e especificamente o jugo na juventude, como vemos no texto aqui, é se manter fiel, é se manter perseverante naquilo que Deus que Deus foi e continua a ser em nossas vidas. Surgem muitas coisas tentadoras no ensino médio, surgem muitas coisas que chamam a nossa atenção na faculdade, no nosso trabalho, puxa a nossa visão, mas precisamos relembrar o nosso objetivo final. Precisamos confiar em Deus. Muitas vezes, aos olhos humanos, são coisas boas, são coisas prazerosas, são coisas interessantes, mas que só servem e que só empurram a gente mais e mais para longe da presença de Deus. Nos empurra e nos revela a nossa natureza pecaminosa. E muitas vezes essas atitudes e essas coisas nos desconectam de tal forma que às vezes a gente pensa que é meio difícil voltar para a presença de Deus. É meio difícil voltar a estar presente na igreja ou em comunhão pelas coisas que eu já fiz no passado. Isso nos desconecta de tal forma que acha que também, não, eu estou bem aqui em casa e vou cultuar sem achar a importância de estarmos em comunhão. Então, esse jugo na juventude nos mostra a importância de perseverar. Precisamos todos os dias comer o nosso feijão com arroz gospel, que é a nossa Bíblia e oração. Precisamos relembrar isso constantemente. E precisamos de uma coisa bem importante quando a gente vê essas questões, que é o buscar a Deus. Muitas vezes a gente pensa e acha que o buscar a Deus é apenas aqui no domingo, que é apenas aqui no culto de domingo à noite. Mas precisamos ver a importância que o buscar é um buscar a Deus todos os dias. O buscar a Deus é você no seu quarto, você sozinho com Deus e conversando com Ele, batendo um papo com Ele. O perseverar é isso. Eu queria já convidar o grupo de louvor, já estamos chegando ao fim, e que possamos buscar estar cada vez mais firmes. Não é fácil, nunca foi. A gente vê que Jesus nos fala que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque Ele venceu o mundo.
E isso nos serve de motivo para continuarmos firmes. Entender que trazer à memória a importância daquele que morreu na cruz e ressuscitou e vive para todos sempre. Entender a importância de que ler a Bíblia e orar não é uma coisa que possa se fazer a qualquer momento e de qualquer jeito, mas precisamos ter uma disciplina. Precisamos entender, principalmente os jovens e adolescentes, a importância da nossa responsabilidade, da nossa missão dada por Deus. E que Deus nos abençoe. Amém?